Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindo ao meu canal Pensar Alto Leitura. Vamos começar lendo esse livro aqui. Se vocês, o capítulo seria Fogo e Sangue, parte 1. Porque eu vou ler e vou fazer uma leitura desse livro e agradeço se vocês se inscreverem no meu canal, tá ok? E aí, vamos nessa, vamos começar a leitura. Vamos ser breves. A conquista de Aegon. Os mestres das cidadelas que registram a história de Westeros usaram a conquista de Aegon como marco de toque ao longo dos últimos 300 anos. As datas de nascimentos e mortes, batalhas e outras ocasiões são classificadas ora como DC depois da conquista e ora como AC antes da conquista. Eruditos genuínos sabem que essa datação está longe de ser precisa. A conquista dos Sete Reinos por Aegon Targaryen não ocorreu em um único dia. Passaram-se mais de 2 anos entre o desembarque de Aegon e sua coroação em Vila Velha, e mesmo nesse momento a conquista continuava incompleta, visto que Dorne permaneceu insubmissa. Tentativas esporádicas de trazer os Dorneses ao domínio persistiram durante todo o reinado de Aegon e por boa parte do reinado de seus filhos, de modo que é impossível determinar uma data exata para o fim da Guerra da Conquista. Até mesmo a data de início é alvo de equívocos. Muitos presumem, erroneamente, que o reinado de Aegon Targaryen começou no dia em que ele desembarcou na foz da torrente de Água Negra, sob as 3 colinas que viriam a se tornar a cidade de Porto Real. Não é verdade. O dia do desembarque de Aegon foi celebrado pelo rei por seus descendentes, porém, na realidade, o conquistador considerava o início do seu reinado o dia em que ele foi coroado e ungido no septo estrelado da Vila Velha. Pelo alto septão da fé. Essa coroação ocorreu 2 anos após o desembarque de Aegon, muito depois de todas as 3 maiores batalhas das guerras das conquistas terem sido travadas e vencidas. Assim, pode-se considerar que a maior parte da verdadeira conquista de Aegon aconteceu entre 2 e 1 AC, antes da conquista. Os Targaryen tinham puro sangue valiriano, eram senhores de dragões de linhagem ancestral. 12 anos antes da destruição da Valíria, 114 AC, Aenar Targaryen vendeu suas propriedades na cidade franca e nas terras do Longo Verão, e se mudou com suas esposas, sua fortuna, seus escravos, dragões, irmãos, parentes e filhos para a Pedra do Dragão, uma cidadela insular isolada sob uma montanha fumegante no Mar Estreito. Em seu auge, Valíria foi a maior cidade do mundo conhecido, o centro da civilização. Atrás de seus muros reluzentes, dezenas de casas rivais disputavam poder e a glória na corte e no conselho, ascendendo e caindo em uma luta interminável, sutil e muitas vezes selvagem pela dominação. Os Targaryen estavam longe de ser os mais poderosos dentre os senhores dos dragões. Os rivais encararam a fuga deles para a Pedra do Dragão como um ato de rendição e de covardia. Mas Danyos, a filha donzela do Lord Aenar, que para sempre viria a ser conhecida como Daenerys, a sonhadora, havia antevisto a ruína da Valíria pelo fogo, e com o advento da destruição, 12 anos depois, Targaryen foram os únicos senhores dos dragões a sobreviver. Pedra do Dragão fora durante 2 séculos o posto avançado mais ocidental do domínio valiriano. Sua localização, de fronte à goela, proporcionava aos senhores o controle da Baía da Água Negra e permitia que tanto os Targaryen
quanto seus aliados próximos, os Velaryon de Derivamarca, uma casa menor de ascendência valeriana, enchessem seus cofres com o comércio que passava por ali. Os navios dos Velaryon, assim como os de outra casa valeriana aliada, os Celtigar da ilha da Garra, dominavam extensões a médio alcance do Mar Estreito, enquanto os Targaryens governavam os céus com seus dragões. Contudo, ainda assim, durante quase 100 anos após a destruição de Valíria, que recebia o pertinente alcunha Século de Sangue, a casa Targaryen manteve os olhos no leste, não no oeste, e pouco se interessou pelos assuntos do Westeros. Gaemon Targaryen, irmão e marido de Daenerys, a sonhadora, sucedeu a Enar, exilado como Senhor da Pedra do Dragão, e se tornou conhecido como Gaemon, o Glorioso. Seu filho Aegon e sua filha Elaena governaram juntos após sua morte. Depois o título foi passado pelos filhos deles, Maegor, o irmão dele, Aerys, aos filhos Aerys, Alex, Baelon e Daemon. O último dos 3 irmãos era Daemon, cujo o filho Aerion então o sucedeu na Pedra do Dragão. O Aegon, que entraria para a história como Aegon o Conquistador e Aegon o Dragão, nasceu em Pedra do Dragão em 27 AC. Foi o segundo filho e único menino de Aerion, senhor da Pedra do Dragão, e da senhora Valaena, que era também Targaryen, e pelo lado da mãe. Aegon teve 2 irmãs legítimas, uma mais velha, Visenya, e uma mais nova, Rhaenys. Era um antigo costume entre os senhores dos dragões de Valíria, o casamento entre irmão e irmã, para preservar a pureza da linhagem. Mas Aegon desposou suas 2 irmãs. Pela tradição, teria sido esperar que ele se casasse apenas com a irmã mais velha. Visenya, a inclusão de Rhaenys como sua segunda esposa era incomum, ainda que não sem precedentes. Houve quem dissesse que Aegon desposou Visenya por dever e Rhaenys por desejo. Todos os 3 irmãos tinham se revelado senhores dos dragões antes de se casarem. Dos 5 dragões que haviam voado com Aenor, o exilado, a partir de Valíria, apenas um ainda vivia na época do Aegon, o grande animal chamado Balerion, o Terror Negro. Os dragões Vhagar e Meraxes eram mais jovens, nascidos na própria Pedra do Dragão. Um mito comum, muito frequente entre os ignorantes, afirma que Aegon Targaryen jamais havia posto os pés no solo de Westeros, antes do dia que zarpou para conquistar o continente. Mas isso não pode ser verdade. Anos antes dessa viagem, a mesa pintada, fora esculpida e decorada por ordem do Lord Aegon, uma placa colossal de madeira com cerca de 15 metros de comprimento, esculpida no formato de Westeros e pintada para representar todas as florestas e cidades, todos os rios e castelos dos 7 reinos. Claramente, o interesse de Aegon por Westeros era muito anterior aos acontecimentos que o levaram à guerra. Ademais, existem registros confiáveis de que Aegon e a irmã Visenya visitaram a cidadela Vila Velha na juventude e falcoaram na árvore a convite do Lord Redwine. É possível que eles também tenham visitado Lannisporto. Os registros divergem. A Westeros da juventude de Aegon estava dividida entre 7 reinos conflituosos, e raros foram os momentos em que não havia alguma guerra entre os 2 ou 3 desses reinos. O vasto, o frio e pedregoso norte era governado pelos Stark
de Winterfell, nos desertos de Dorne. O domínio pertencia aos príncipes Martell. As terras ocidentais ricas em ouro eram regidas pelos Lannister, dos rochedos Casterly, e a fértil Campina, pelos Gardener de Jardim de Cima. O vale, os dedos e as montanhas da lua pertenciam à casa Arryn. Mas os reis mais beligerantes na época de Aegon eram os dois cujos domínios ficavam mais próximos da Pedra do Dragão: Arryn, o Negro, e Argilac, o Arrogante. No passado, de sua grande cidadela em Ponta Tempestade, os reis das tempestades da casa Durrandon haviam governado a metade oriental de Westeros, desde o Cabo da Fúria até a Baía dos Caranguejos, mas seus poderes minguaram ao longo dos séculos. Os reis da Campina abocanharam porções de seus domínios a oeste, e os Dornécios os acusaram. Pelo sul, Ihauen, o Negro, e seus homens de ferro o expulsaram do Tridente e das terras ao norte, da torrente da Água Negra. O rei Argilac, o último do Radon, havia interrompido esse declínio por algum tempo, rechaçado uma invasão dornesa quando ainda era um menino, atravessando o mar estreito para se unir à grande aliança contra os tigres imperialistas de Volantes, e matando Garces VII Gardener, rei da Campina, na Batalha de Campo Estival 20 anos depois. Mas Argilac envelhecera, sua famosa cabeleira negra ficara grisalha e sua habilidade com as armas minguara. Ao norte da Água Negra, as terras fluviais eram governadas pela mão brutal de Arryn, o Negro, da casa Oari, rei das ilhas e dos rios. Oaryn, mão dura, o avô de ferro de Arryn, tomara o tridente do avô de Argilac. Arrec, cujos antepassados haviam derrubado o último dos reis fluviais séculos antes, o pai de Arryn estendera seus domínios para o leste de Valdocaso e Rosby. O próprio Arryn dedicara a maior parte do seu longo reinado, quase 40 anos, à construção de um castelo gigantesco ao lado do Olho de Deus. Mas como cada nome, como Arrynhal finalmente se aproximava da conclusão. Os Homens de Ferro logo estariam livres para partir em busca de novas conquistas. Nenhum rei de Westeros era mais temido do que Arryn Negro, cuja crueldade se tornara lendária por todos os 7 reinos, e nenhum rei de Westeros se sentia mais ameaçado que Argilac, o rei da tempestade, último do Radon, um guerreiro idoso cuja única herdeira era uma filha donzela. Foram essas as circunstâncias que fizeram o rei Argilac ir buscar os Targaryen em Pedra do Dragão e oferecer ao Lord Aegon sua filha em casamento, com todas as terras ao leste do Olho de Deus, desde o Tridente até a torrente da Água Negra como dote. Aegon Targaryen rejeitou a proposta do Rei da Tempestade. Ele ressaltou que tinha 2 esposas, não precisava de uma terceira, e as terras ofertadas como dote haviam pertencido a Arrynhal por mais de uma geração. Argilac não tinha o direito de dá-las. Na realidade, o idoso Rei da Tempestade pretendia estabelecer os Targaryen ao longo da Água Negra como um escudo entre suas próprias terras e as de Arryn o Negro. O Senhor contraproposta. Ele aceitaria as terras oferecidas como dote de Argilac e também cedesse o gancho de Marseille e as florestas das planícies desde o sul da Água Negra até o rio Guaquevai e a nascente do Vago. O pacto seria selado pelo casamento da filha de Argilac com Orys Baratheon, amigo de infância do Lord Aegon e seu campeão. Argilac, o arrogante, recusou com raiva esses termos,
dizia-se a boca da pequena que Oris Baratheon era um indigno meio-irmão do Lord Aegon, e o rei da tempestade não comprometeria a honra da filha ao dar sua mão a um bastardo. A mera sugestão o enfurecera. Argilac deu ordem para que as mãos do emissário de Aegon fossem decepadas e enviadas de volta a uma caixa. Estas são as únicas mãos que seu bastardo receberá de mim, escreveu ele. Caramba. Aegon não respondeu. Apenas convocou seus amigos, vassalos e principais aliados da Pedra do Dragão. Seus contingentes eram pequenos. Os Velaryon de Derivamarca eram juramentados à casa Targaryen, assim como Celtigar da Ilha de Garra. Do gancho de Marseille vieram o Lorde de Bar-Aemon, da Ponta Afiada, e o Lorde Marseille de Bailepedra, ambos juramentados à Ponta Tempestade, mas com vínculo mais forte com Pedra do Dragão. O Lord Aegon e suas irmãs consultaram e também visitaram o septo do castelo para rezar aos 7 de Westeros, embora eles nunca antes tivessem sido vistos como um homem de fé. No 7º dia, uma nuvem de corvos alçou o voo das torres de pedra do dragão para levar a palavra do Lord Aegon aos 7 reinos de Westeros. Aos 7 reis eles voaram, à cidadela de Vila Velha, aos senhores grandes e pequenos. Todos levaram a mesma mensagem. A partir daquele dia, haveria apenas um rei em Westeros. Aquele que dobrasse o joelho para Aegon, da casa Targaryen, preservariam as terras e títulos. Aqueles que pegassem as armas contra ele seriam derrocados, humilhados e destruídos. Os registros diferem quanto à quantidade de espadas que zarparam de uma pedra do dragão com Aegon e suas irmãs. Alguns dizem 3.000, outros que eram meras centenas, e essa modesta hoste Targaryen aportou na foz torrente da Água Negra, na margem norte, onde 3 colinas cobertas de florestas se elevavam acima de um pequeno vilarejo de pescadores. Nos tempos dos 100 reinos, muitos reis mesquinhos haviam se declarado domínio sobre a foz do rio, incluindo os reis Darklin de Valdocaso, os Máceis de Bailipedra, os antigos reis fluviais, fossem eles os Mud, os Fichas, os Bracken, os Blackwood ou os Hook. Em diversas ocasiões, as 3 colinas tinham sido coroadas como torres e fortes, que sempre acabavam por ser derrubados em uma ou outra guerra. Agora, restavam apenas pedras quebradas e ruínas cobertas pela vegetação para receber os Targaryen, embora fosse disputado tanto por Ponta Tempestade quanto por Arreinhal. A foz do rio não tinha defesas, e os castelos mais próximos eram mantidos por senhores menores, desprovidos de muito poder ou competência militar, e senhores que tinham poucos motivos para amar seu suzerano oficial, Arryn o Negro. Aegon Targaryen logo erigiu uma paliçada com estacas e barro em torno do maior das 3 colinas e enviou suas irmãs para garantir a submissão dos castelos mais próximos. Rosby se rendeu a Rhaenys e aos olhos dourados de Mechachos sem lutar. Em Stockworth, alguns homens armados com bestas dispararam setas contra Visenya até as chamas de Vhagar incendiarem os telhados do castelo, e assim também eles se renderam. O primeiro teste genuíno dos conquistadores veio com Lord Darklin de Valdocaso e o Lord Monton de Lagoa da Donzela, que uniram forças e marcharam ao sul com 3.000 homens a fim de expulsar os invasores de volta para o mar. Aegon enviou Oris Baratheon para atacá-los durante a marcha, enquanto ele próprio descia do céu com o terror negro.
Os dois senhores foram mortos na batalha unilateral que se seguiu. O filho, Darkley, e o irmão, Morton, depois ofereceram seus castelos e juraram lealdade à casa Targaryen. Na época, Valdocaso era o principal porto de Westeros, no Mar Estreito, e se tornara uma cidade vasta e abastada graças ao comércio que passava por seus cais. Visenya Targaryen não permitiu que a cidade fosse saqueada, mas não hesitou em clamar para si suas riquezas, inflamando em muito os cofres dos conquistadores. Aqui talvez seja um ponto apropriado para tratar das diferenças de caráter entre Aegon Targaryen e suas irmãs e rainhas. Visenya, a mais velha dos três irmãos, era tão guerreira quanto o próprio Aegon e se sentia tão à vontade com uma cota de malha quanto com um vestido de seda. Ela portava a espada longa valeriana irmã sombria e a usava como habilidade, tendo treinado junto com o irmão desde a infância. Embora fosse dotada dos cabelos loiro-prateados e dos olhos violeta de Valíria, sua beleza era ríspida, austera. Mesmo as pessoas que mais a amavam consideravam Visenya uma pessoa rígida, séria, impiedosa. Havia quem dissesse que ela brincava com venenos e se envolvia com feitiçarias sinistras. Rhaenys, a mais jovem das três Targaryen, era tudo o que a irmã não era. Brincalhona, curiosa, impulsiva, dada a roubos de fantasia. Rhaenys não era uma guerreira genuína. Amava música, dança e poesia e apoiava muitos cantores, saltimbancos e marioneteiros. Contudo, dizia-se que Rhaenys passava mais tempo sobre o dragão do que o irmão e a irmã juntos, pois voar era o que ela amava acima de tudo. Certa vez, ela teria dito que antes de morrer queria voar com Meraxes sobre o mar do Poente, para viver o que havia na margem ocidental. Enquanto ninguém jamais questionava a fidelidade de Visenya ao irmão marido, Rhaenys se cercava de homens jovens e belos. Corriam os boatos, até receber alguns em seus aposentos nas noites em que Aegon estava com a irmã mais velha. No entanto, apesar desses boatos, não passava despercebidas aos olhos da corte, que o rei se encontrava 10 noites com Rhaenys para cada noite com Visenya. O próprio Aegon Targaryen, estranhamente, era tão enigmático para seus contemporâneos, quanto o é para nós. Armado com a espada Fogo Negro, de aço valeriano, ele era considerado um dos maiores guerreiros de sua terra, mas não sentia prazer com feitos bélicos nem jamais tomava parte em torneios em justa ou corpo a corpo. Sua montaria era Balerion, o Terror Negro, mas ele voava apenas para as batalhas, ou para viajar rapidamente sobre a terra e mar. Sua presença imponente atraía a lealdade dos homens, mas ele não possuía nenhum amigo próximo, salvo Orys Baratheon, seu companheiro da juventude. As mulheres o procuravam, mas Aegon permanecia fiel às irmãs. Como rei, depositava grande confiança nelas e em seu pequeno conselho, deixando a eles grande parte das atividades cotidianas da administração do reino. No entanto, não hesitava em assumir o controle quando julgava necessário. Embora fosse implacável ao lidar com os rebeldes e traidores, era generoso com ex-inimigos que dobravam o joelho. Isso ele demonstrou pela primeira vez no Aegon Forte, o tosco castelo de madeira e barro que erigia sobre o que desde então, e por todo sempre, viria a ser conhecido como Colina de Aegon. Após conquistar uma dúzia de castelos e assegurar o domínio dos dois lados da foz da torrente da Água Negra, ele ordenou que os senhores derrotados fossem vê-lo. Lá eles depositaram as espadas aos seus pés, e Aegon mandou que se erguessem e ratificou seus direitos sobre terras e títulos.
os seus aliados mais antigos, ele concedeu novas honras. Daemon Velaryon, Senhor dos Marés, tornou-se mestre dos navios e recebeu o comando da frota real. Triston Marseille, Senhor do Baile Pedra, foi intitulado mestre das leis. E Crispian Celtigar, mestre da moeda. E Horus Baratheon foi proclamado o meu escudo, o meu defensor, minha forte mão direita. E assim, Baratheon é considerado pelos mestres a primeira mão do rei. Símbolos heráldicos eram uma tradição de longa data entre os senhores de Westeros, mas nunca haviam sido usados pelos senhores dos dragões da antiga Valíria. Quanto aos cavaleiros de Aegon, desfraldaram seu grande estandarte de batalha de seda com um dragão vermelho de 3 cabeças cuspindo fogo sobre o Campo Negro. Os senhores viram ali um sinal de que ele se tornara genuinamente um deles, um rei supremo digno de Westeros. Quando a rainha Visenya depositou um diadema de aço valeriano cravejado de rubis na cabeça do irmão, e a rainha Rhaenys o declarou Aegon, primeiro do seu nome, rei de Westeros, inteira escudo do povo. Os dragões rugiram e os senhores e cavaleiros gritaram vivas, mas foi o povo comum, pescadores, lavradores e plebeias que gritou mais alto. Entretanto, 7 reinos que Aegon, o dragão, pretendia destronar, não celebraram. Em Arryn, em Ponta Tempestade, Arryn o Negro e Argilac, o arrogante, já haviam convocado seus vassalos. No oeste, o rei Merne da Campina cavalgou para o norte, pela estrada do mar rumo ao rochedo Casterly, a fim de conferenciar com o rei Loren da casa de Lannister, a princesa de Dorne. A princesa de Dorne enviou um corvo à Pedra do Dragão, oferecendo-se para se unir a Aegon contra Argilac, o rei da tempestade. Mas como aliada em condições de igualdade, não como súdita, a outra proposta de aliança veio de Ronel Arryn, o rei menino do Ninho da Águia, cuja mãe pedia todas as terras ao leste do ramo verde do Tridente em troca do apoio do Vale contra Arryn Negro. Até mesmo no norte, o rei Torrent Stark de Winterfell conferenciou com seus vassalos e conselheiros até tarde da noite, debatendo o que fazer a respeito desse pretendente a conquistador. Todo o território aguardava ansiosamente para ver aonde Aegon iria primeiro. Dias depois de sua coroação, Aegon pôs novamente seus exércitos em marcha. A maior parte das suas forças cruzou a torrente da Água Negra, seguindo rumo ao sul, para Ponta Tempestade, sob o comando de Horus Baratheon. A rainha Rhaenys o acompanhava, montada em Meraxes dos olhos dourados e das escamas de prata. A frota Targaryen, com Daemon Velaryon, saiu da Baía da Água Negra e virou para o norte, em direção à Vila Gaivota e ao vale. Com eles foram a rainha Visenya e Varga, e o rei marchou ao noroeste, para o Olho de Deus em Hassanã e colossal fortaleza, que era objeto do orgulho e da obsessão do rei Harry, o Negro. As 3 vestidas dos Targaryen enfrentaram ferrenha oposição. Os lords Errol, Fel e Buckley, vassalos da Ponta Tempestade, surpreenderam as unidades avançadas da hoste de Horus Baratheon durante a travessia do Guaquevai, abatendo mais de 1000 homens antes de recuarem para dentro da floresta. Uma frota Arryn, reunida às pressas, auxiliada por uma dúzia de navios de guerra bravozes, interceptou e derrotou a frota Targaryen no litoral de Vila Gaivota. Entre os mortos se encontrava Daemon Velaryon, o almirante de Aegon, e o próprio Aegon também foi atacado na margem sul do Olho de Deus. Não só uma como 2 vezes. A Batalha dos Caniços foi uma vitória para os Targaryen, mas eles sofreram pesadas baixas da Batalha dos Salgueiros
lamentosos, quando os dois dos filhos do rei Arlen usaram batéis para cruzar o lago e atacar sua retaguarda. Porém, no fim, os inimigos de Aegon não tinham como escapar aos dragões. Os homens do Vale afundaram um terço da frota Targaryen e capturaram quase outro terço. Mas, quando a rainha Visenya desceu do céu, também os navios deles queimaram. Os lordes Errol, Fel e Beckley se esconderam em suas florestas, até que a rainha Rhaenys soltou Meraxes e uma muralha de fogo varreu a mata, transformando as árvores em tochas, e os vitoriosos da Batalha de Salgueiros lamentosos, durante a travessia da volta no lago ao rumo a Arrenhal. Estavam despreparados quando Belarion desceu do céu matinal sobre eles. Os batéus de Arryn arderam assim como seus fios. E assim foi o primeiro capítulo. Ui, nossa, olha, as palavras que vocês não entenderem, vocês colocam abaixo nos comentários como se fosse um glossário. Fica mais fácil assim as outras pessoas que lêem ficarem com dúvida, fica melhor, porque aí nos comentários já tem o significado de cada palavra e o que são essas famílias. Né? Olha, o primeiro capítulo desse livro, olha só quantos personagens que apareceram, né? Vários personagens, nunca vi. É muita gente aqui, só nesse primeiro aqui. A família é grande demais, né? Família grande é assim, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte da leitura. E agora, eu vou. No próximo dia eu já vou ler o próximo capítulo, tá bom? Um abraço a todos, um beijão e até a próxima. Tchau!